galera, passando para dar um breve recado para vocês aqui. Você que se amarra em fazer aposta esportiva e quer um local de segurança para você poder fazer, eu super te recomendo a Bet7k. Na Bet7k, o seu primeiro depósito eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 50, vira 100, 100, vira 200. E indicando um amigo, você ainda ganha R$20 para poder estar apostando. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$1.200. Bet7k, parceiro do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. Né? E aí a gente chega no final desse processo, né, com uma posição muito ruim. Eu vou te dizer uma coisa só para fechar essa questão política. E aí a gente vê a diferença das duas personalidades. O que faz diferença numa liderança, né? Quando teve a eleição de 2018, a gente já sabia que ia ter o golpe, né? O processo estava tudo dado, a gente não quis participar, não ia fazer nada contra, deixa seguir. Eu tomei a decisão de confrontar o processo. Porque podia ter feito o que todos fizeram no Vasco. É o seguinte, todo mundo já sabe que vai perder, retira a candidatura. Vários fizeram isso. O Jorge fez isso. Vários fizeram isso. Retira a candidatura. E aí não vai nem para a eleição. Vai lá e é tudo para forma. Entendeu? Nós decidimos ir à candidatura e expor o processo. Para todo mundo ver o seguinte, porra, olha o que aconteceu. Que absurdo que aconteceu. Né? E nesse contexto eu falei com o Calçada na época. E falei para o presidente, eu queria a tua ajuda. O que foi? A dona Marlene me ajudou também, eu falei com ela. Presidente, precisa dessa ajuda, preciso que você seja meu vice-presidente da minha chapa. E expliquei o contexto para ele, ele entendeu perfeitamente. Ele falou, eu vou porque o clube chegou a hora da transformação. O clube precisa mudar. Se o clube não mudar, o clube vai morrer. Tem que mudar. Então, conta comigo se fosse o seu primeiro vice-presidente da sua chapa. Isso é de uma grandeza. Isso é de uma beleza do ponto de vista de liderança que poucos têm. Isso mostra por que foi liderança por tanto tempo e por que foi uma liderança de tanto sucesso. Foi o presidente que mais ganhou na história do clube. Né? Porque essa capacidade de olhar o contexto e dizer, pô, agora eu não cabe mais nesse contexto. Eu preciso transformar esse contexto para que ele se mantenha vitorioso. Né? E não trazer para si o processo. Mas agora está na hora desse processo ser transformado. Essa visão de que chegou a hora da transformação, o Calçada teve. Por isso que ele se tornou primeiro vice na minha chapa, mesmo sabendo da dificuldade que a gente teria na votação. Mas é engraçado, até o último momento, eu me lembro que eu cheguei em casa, era o quê? Umas 3 e pouca da manhã naquele dia, e ele me ligou. E aí, como é que foi e tal? Porra, ligadíssimo, né? E a dona Marina falou, pô, foi a melhor coisa que aconteceu, porque ele voltou a viver ali o processo político do Vasco, né? E acabou sendo bom para todo mundo, foi bom pra gente, pra mim foi um grande orgulho, né? Tem isso na minha história, porque você fala assim, você tem alguma mágoa de perder, que eu não perdi nada. Eu só ganhei nesse processo. Não perdi absolutamente nada. Ganhei vários amigos, ganhei várias pessoas hoje que eu conheço, e que hoje estou em São Januário, vou no restaurante e almoço, né, com as pessoas. E principalmente ganhei na minha história, e está na história, gravado na história, né, uma chapa em que eu fui candidato da chapa. Meu primeiro vice foi o Antônio Soares Calçada, o presidente mais vitorioso da história do clube, mais longevo e mais vitorioso da história do clube. E o segundo vice, Nelson Sendas, que representa toda esse período de vitória do clube, família que representa todo esse período de vitória do clube. Então, eu tenho só orgulho desse processo. Zero perdi nada, só ganhei. Perdi nada.